No dia 2 de dezembro de 1958, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos aprovou o documento número 2.862.789. Tratava-se de um protocolo químico desenvolvido pela Divisão de Pesquisa Interna da Shell Oil, que detalhava uma formulação de combustível líquido de base biológica, especificamente derivada da química de triglicerídeos de gordura animal. Os testes laboratoriais da própria Shell haviam demonstrado de forma inequívoca que esse combustível poderia substituir o diesel de petróleo em motores de ignição por compressão sem qualquer modificação mecânica. Mais impressionante ainda era o custo de produção estimado em aproximadamente 30% do preço de mercado do diesel daquela época. No entanto, o que se seguiu não foi uma revolução energética, mas um silêncio corporativo que duraria 17 anos. Durante quase 2 décadas, a Shell manteve essa tecnologia trancada em seu portfólio de propriedade intelectual. Nenhuma planta de produção foi erguida, nenhuma infraestrutura de distribuição foi planejada, e nenhum produto chegou às mãos do consumidor. Em 1975, o mundo enfrentava o auge da crise do embargo petrolífero, com consumidores americanos submetidos ao racionamento e a preços que quadruplicaram em menos de 2 anos. Foi nesse cenário de desespero energético que a Shell permitiu que a patente expirasse sem renovação. A empresa não a vendeu, não licenciou a tecnologia para terceiros e não a doou para instituições de pesquisa pública. Eles simplesmente permitiram que uma solução capaz de reduzir os custos de combustível em 70% caísse no domínio público, sabendo que, embora qualquer pessoa pudesse legalmente usá-la, ninguém com o capital necessário para o desenvolvimento industrial teria interesse financeiro em competir contra a própria hegemonia do petróleo. A tecnologia desapareceu do debate público como se nunca tivesse existido, exceto em um reduto específico da Pensilvânia. Nas comunidades Amish de Lancaster, Lebanon e Dufane, uma prática de preparação de combustível que antecedia a patente da Shell em pelo menos 60 anos continuava operando sem interrupções através de cada crise do século XX. Enquanto a Shell gastava milhões de dólares para provar a viabilidade da transesterificação em laboratório, os fazendeiros Amish já operavam seus tratores com sebo animal processado por um método de $3 que utilizava apenas reagentes básicos e conhecimentos de saboaria tradicional passados por gerações. A Shell enterrou a patente, mas os Amish nunca precisaram dela. O reencontro da ciência oficial com essa realidade prática ocorreu apenas em 2008, quando a doutora Angela Forsyth, pesquisadora da Universidade Estadual da Pensilvânia, recebeu uma amostra enviada por um agente de extensão agrícola chamado Thomas Weicker. A nota de cobertura de Weicker descrevia sebo bovino processado por saponificação a frio e separação de glicerol por um operador de fazenda em Intercourse Township, que utilizava o combustível em um trator padrão há 11 anos, com um custo de reagentes de apenas $3 por temporada. Ao comparar os resultados laboratoriais dessa amostra com o texto da patente de 1957, que ela resgatou dos arquivos, Forsyth descobriu algo perturbador. As químicas não eram apenas semelhantes, eram idênticas. O fazendeiro de Lancaster havia chegado ao mesmo produto de transesterificação de triglicerídeos que a Shell investira $2,3 milhões para validar, utilizando nada mais do que um procedimento de fazenda derivado da fabricação de sabão do século XVIII. A distância entre esse investimento milionário e o procedimento de $3 revela exatamente o que a indústria petrolífera precisava que o público ignorasse sobre o potencial energético contido em seus próprios celeiros. A conexão direta entre a decisão da Shell em 1975 e o custo adicional de $340 bilhões suportado pelos consumidores americanos nas décadas seguintes
reside na estrutura molecular da gordura animal. O sebo bovino, especialmente de gado alimentado com pasto, é composto por cerca de 95% de moléculas de triglicerídeos, consistindo em 3 cadeias de ácidos graxos ligadas a uma espinha dorsal de glicerol. Embora o sebo bruto possua uma densidade energética de 37 megajoules por quilograma, o que representa cerca de 82% da energia do diesel de petróleo, sua viscosidade é 8 vezes superior ao limite aceitável para motores de compressão. O processo documentado tanto na patente quanto na prática Amish resolve esse problema ao substituir a espinha dorsal de glicerol por uma molécula de metanol, reduzindo a viscosidade para a faixa operacional correta. O procedimento detalhado pela doutora Forsythe, em sua análise publicada na revista Bioresource Technology, revela a simplicidade técnica do processo. Tudo começa com a renderização do sebo, preferencialmente a gordura dura ao redor dos rins e lombo. O aquecimento lento a 250 graus Fahrenheit remove a umidade residual, e a filtragem em tecido de algodão elimina fragmentos proteicos. O controle de temperatura é o ponto mais crítico. A reação de transesterificação deve ocorrer entre 90 e 130 graus Fahrenheit. Abaixo desse limite, o sebo solidifica. Acima, a lixívia começa a saponificar as cadeias de ácidos graxos, produzindo sabão comum, em vez de combustível. O reagente é uma mistura de lixívia de grau alimentício, disponível como limpador de ralos em lojas de suprimentos agrícolas, dissolvida em metanol. Para um lote padrão de 10 galões, o custo total dos reagentes é de aproximadamente 2,70 dólares, arredondados para 3 dólares para incluir custos incidentais. A mistura é agitada continuamente por 45 minutos. Na operação de Lancaster, o fazendeiro utilizava um remo de madeira e um caldeirão de ferro fundido sobre fogo de lenha, o mesmo equipamento usado para fazer sabão há 200 anos. Após o repouso de 8 horas em um vaso de decantação, como um garrafão de vidro recuperado, a mistura separa-se naturalmente. O glicerol, mais denso, afunda como um líquido âmbar escuro, enquanto os ésteres metílicos de ácidos graxos, o biodiesel puro, sobem para o topo como um líquido límpido. Nesta economia de ciclo fechado, o glicerol não é um resíduo. Ele é integrado à produção doméstica de sabão da fazenda, garantindo higiene e combustível com o mesmo investimento inicial. As análises de laboratório confirmaram que o produto de Lancaster possuía uma pureza de 96,8%, cumprindo rigorosamente os padrões internacionais de qualidade de biodiesel. A viscosidade cinemática de 3,8 cent-stocks estava perfeitamente dentro da faixa ótima para sistemas de injeção padrão. No inverno rigoroso da Pensilvânia, o ponto de névoa de 28 graus Fahrenheit era facilmente gerenciado com aditivos antigel comuns. Contudo, a viabilidade técnica enfrenta uma barreira regulatória deliberadamente construída. De acordo com a Lei do Ar Limpo de 1990 e as regulamentações da EPA, qualquer combustível introduzido no comércio deve passar por um processo de registro que custa entre 2.000 e 5.000 dólares. Embora o biodiesel de sebo produzido para uso exclusivo na fazenda seja tecnicamente isento, qualquer deslocamento por estradas públicas sujeita o operador a penalidades por uso de combustível não registrado. A intenção por trás dessa barreira tornou-se clara em 2010, quando o Dr. Raymond Stick obteve, através da Lei de Liberdade de Informação, um memorando interno da Shell, datado de 14 de março de 1974. O documento, assinado pela Divisão de Planejamento da América do Norte, recomendava explicitamente contra a renovação da patente. A lógica era puramente financeira. O desenvolvimento comercial dessa tecnologia exigiria uma infraestrutura de processamento incompatível com os ativos existentes da Shell. E mais importante, o deslocamento de mercado resultante
representaria uma perda de receita líquida de até 3,4 bilhões de dólares anuais para a empresa. O cálculo de proteção de receita da Shell ignorava totalmente o conhecimento que existia fora da infraestrutura comercial. Eles não contabilizaram que as práticas de manejo de gado já estavam otimizadas para a produção desse combustível. Gado alimentado com pasto produz sebo com alto teor de ácido oleico, o que resulta em um combustível com melhor desempenho de combustão e operabilidade em climas frios. Até mesmo a preocupação técnica legítima sobre a ação solvente do biodiesel em juntas de borracha natural de motores antigos era resolvida pelos Amish através de uma sequência de transição gradual de 30 dias, permitindo que os selos se estabilizassem em suas novas dimensões sem causar vazamentos. Desde que a patente da Shell expirou em 1975, estima-se que os consumidores americanos tenham gasto 4,7 trilhões de dólares em diesel de petróleo. No mesmo período, o fazendeiro de Lancaster manteve seus custos em 3 dólares por temporada. Seus tratores funcionaram, suas safras foram colhidas e seus custos operais foram equivalentes a uma refeição rápida. O conhecimento nunca foi verdadeiramente proprietário. Apenas a sua supressão foi planejada. O rastro de documentos que liga o memorando de 1974 da Shell, a linguagem específica das emendas da EPA, revela uma engenharia política precisa. Criar isenções que parecem proteger o pequeno agricultor, enquanto garantem que a dependência do diesel de petróleo permaneça inalterada para a esmagadora maioria da população. A eficiência do sebo como combustível não é uma descoberta de laboratório moderna, mas uma herança tecnológica que foi deliberadamente removida da conversa energética pública para proteger margens de lucro corporativas, enquanto as ferramentas para a independência energética permaneciam guardadas, de forma invisível, nos caldeirões de ferro das comunidades rurais.